Operário morre depois de soterramento em obra de Viracopos. Um outro trabalhador chegou a ficar ferido. Cantor sertanejo Hudson é transferido para a penitenciária de Piracicaba. Ele foi preso na quarta-feira em Limeira por porte ilegal de armas. Motorista que transportava concreto morre depois de perder o controle do veículo e bater em ônibus e em carros em Hortolândia. E no Dia Mundial da Água, um alerta. A região metropolitana de Campinas pode sofrer com a falta de recursos hídricos em um futuro bem próximo. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Um operário morreu soterrado e outro ficou ferido depois de um desmoronamento de terra na obra de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã. O barranco que desmoronou tem cerca de 6 metros de altura. 2 funcionários trabalhavam próximos ao local quando a terra veio abaixo. Um deles conseguiu sair e teve ferimentos leves. Já Cleiton Nascimento dos Santos, de 25 anos, foi soterrado e morreu a caminho do hospital. A imagem gravada por um funcionário mostra o momento do resgate, que começou a ser feito pelos trabalhadores e por médicos da obra. O pedreiro foi retirado debaixo da terra depois de mais de meia hora e recebeu os primeiros socorros ainda no local. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi chamado, mas o homem foi levado pela equipe do Corpo de Bombeiros com parada cardíaca. Alguns funcionários presenciaram o desmoronamento. Nós estávamos do lado do barranco e na hora que caiu o barranco, caiu primeiro uma parte, o rapaz ficou isso assim, para fora. A gente foi tentar socorrer e quase pegar mais na hora, caiu a outra. Aí cobriu ele por completo, ficou 1 metro acima dele. Eu estava em cima do pipa, aí começou a cair um pouquinho de terra, aí o barranco caiu todinho, a galera começou a correr, aí ele pulou. Quando ele pulou, a terra veio e conseguiu ainda pegar ele ainda. Muitos dos trabalhadores reclamaram da falta de segurança no canteiro de obras. Eles disseram que estavam receosos de trabalhar em alguns locais, já que por causa da chuva, a terra estava encharcada. Cadê de onde está trabalhando um dia inteiro de chuva e trabalhando? Diz que aqui é área de risco, isso é que segurança não vê isso. Nunca entra dentro do buraco sem cercar em volta com madeirite nem nada, sem cercar a área de segurança. Por causa do acidente, os trabalhos foram paralisados no canteiro de obras. O espaço vai passar por perícia. De acordo com a delegacia que funciona em Viracopos, um inquérito vai ser aberto para apurar as causas do desmoronamento. A concessionária Aeroportos Brasil informou por meio de nota que se solidariza com os familiares e que vai prestar toda a assistência necessária. Disse ainda que já está apurando os fatos e que as obras de construção do novo terminal de Viracopos seguem as normas e padrões de segurança. E o Ministério Público do Trabalho fez uma vistoria na obra durante a tarde e constatou algumas irregularidades. De acordo com o procurador do MPT, a escavação foi feita sem o uso de escoras, uma proteção prevista para esse tipo de trabalho. Pelas normas, ali deveria ter escoramento, deveria ter sido feito um estudo mais adequado, até porque o tempo está úmido, choveu bastante. A obra começou ontem, nesse ponto, e a falta de escoramento causou esse desmoronamento. As obras em Viracopos são acompanhadas pelo Ministério Público do Trabalho desde o ano passado. Na quarta-feira, uma vistoria foi feita em um ponto diferente de onde aconteceu o desabamento. E também foram detectadas irregularidades. O procurador disse que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego a aplicação de multas, caso seja confirmado a negligência das empresas. Esta semana, o Ministério Público do Trabalho criou um grupo integrado por 3 procuradores para investigar as mortes por acidente na construção civil. Além do caso de hoje em Viracopos, outros 4 foram registrados aqui na região só neste mês de março. Nós vamos continuar apurando as causas, ter detalhes técnicos mais precisos, aguardar os relatórios do nosso perito quanto dos outros. E do ponto de vista do Ministério Público, nossa intenção agora é cuidar para que seja prevenido acidentes parecidos. O Ministério do Trabalho afirmou que vai investigar o caso para decidir se será aplicada alguma multa à empresa. O motorista de um caminhão morreu depois de bater o veículo contra um ônibus e mais 5 carros hoje à tarde em Hortolândia. Segundo testemunhas, o caminhão estava sem freios.
O acidente aconteceu na Avenida Francisco de Assis, no bairro Vila Real Continuação. Segundo testemunhas, o motorista deste caminhão perdeu o freio e desceu pela rua desgovernado na contramão. Ao tentar desviar dos carros parados, não conseguiu evitar a colisão com um ônibus e mais 5 veículos. A hora que nós ouvimos um barulho, ele estava descendo a avenida, ele decolou na lombada, a gente viu o desespero dele para tentar engatar o caminhão. O caminhão não engatava, até um outro motorista falou, bate no meu, e ele não quis. O cenário é devastador. No momento da batida, o caminhão que estava carregado com concreto foi arrastando tudo que estava pela frente. 5 palmeiras e postes de energia foram arrancados. Parte do asfalto afundou. A rua e 3 veículos ficaram cobertos de cimento. Este homem estava em um dos carros que foram atingidos na colisão. Mesmo assustado, ele conseguiu se salvar. O único recuo que eu vi foi me esconder atrás desse caminhão. Mesmo assim, ele acabou me pegando. Ele bateu no ônibus primeiro, já passou o sinal lá em cima fechado. Veio descendo todo sem governo nenhum, caminhão carregado. Aí tombou perto da gente que acabou pegando o carro ainda. Equipes do Corpo de Bombeiros ficaram por quase 2 horas tentando tirar o motorista do caminhão que ficou preso nas ferragens. Mas ele não resistiu e morreu. Para este comerciante, o motorista foi um herói, porque mesmo sem freio, tentou salvar muitas vidas. Ele salvou muita gente hoje aqui. Ele trocou a vida dele pela vida dos outros. Ousadia. 3 homens foram presos hoje à tarde depois de assaltarem uma agência bancária bem no centro de Campinas. Apesar da audácia diante do grande movimento de pessoas no local, os bandidos foram parados pela polícia durante a fuga. O assalto ao banco ocorreu nessa agência, na Avenida Francisco Glicério, uma das mais movimentadas, perto das 4 da tarde. Um dos assaltantes entrou e disse que ia fazer reparos na linha telefônica. Na sequência, os outros 2 entraram pela porta giratória. A quadrilha rendeu os 2 vigias, tomou as armas e retirou tudo o que havia nos caixas. O bando saiu correndo pela rua Benjamin Constant. Eles usaram esse carro roubado para a fuga. Os policiais da Rocan conseguiram localizá-los. Os 3 assaltantes foram presos. Com eles estavam R$160 mil em cheques, mais 5 mil em dinheiro. Ninguém ficou ferido. Não resistiram à abordagem, foi tranquilo. Uma das armas foi recuperada. Um 4º integrante está sendo procurado. A quadrilha foi reconhecida como autora de outro assalto a banco na cidade. Segundo informações, eles foram reconhecidos em um roubo da agência do Banco Itaú há dias atrás. E veja a seguir, José Tadeu Jorge vence o 2º turno das eleições para reitor da Unicamp. O nome ainda precisa passar pelo Conselho da Universidade e a aprovação do governador.